Estamos entrando no ar e hoje nós iremos falar sobre uma coisa interessante, porque esse material que nós separamos foi assim. Eu peguei o material, achei interessante a fala em relação ao Facebook, mas quando eu fui lendo o material, eu percebi uma coisa. Eles, através desse mecanismo, estão criando soldados monarcas. E aí você fala, nossa, que exagero, né? Porque as pessoas imaginam que o Projeto Monarca, antigo MK Ultra, essas paperclip e toda essa coisaiada, as pessoas imaginam que esses processos, eles acontecem somente em períodos de guerra, com a presença de militares, fazendo lavagem cerebral nas pessoas, à base de tortura, para gerar processos de fragmentação mental, criando alter egos e gatilhos para que essas pessoas façam e executem coisas. Obviamente que as pessoas veem isso no filme Hollywood e dizem, eita, é teoria da conspiração. Bom, não é teoria da conspiração. Isso acontece em vários lugares do mundo. Só não tem como provar, obviamente. Até porque quando essas pessoas executam esses processos, se um médico examiná-la, vai detectar o quê? Vai determinar que ela é uma pessoa que tem problemas psiquiátricos. Mas afinal de contas, é verdade, aquela pessoa que gera o alter ego, ela se torna uma pessoa com problemas psiquiátricos. E é interessante que durante o material que a gente vai apresentar, porque ele vai ser feito na página da Rede Global, vocês vão perceber que tem vídeos lá. E a gente colocou para a audiência dar uma assistida. No vídeo parte 2 sobre o Projeto Monarca, obviamente você tem que procurar parte 1, né? E está lá ou no YouTube ou no Conhecimento Play. Aí tem que entrar no Conhecimento Play, mas o Projeto Monarca é realmente uma coisa muito interessante. Houve um incidente, se eu não me engano, foi no Texas, onde uma criança ela foi influenciada dentro desse processo por anos e anos e anos pelo próprio pai. Então a gente mostra isso aqui, mas de uma maneira diferente. A gente vai ler o artigo para vocês e aí vocês vão perceber isso. Denise, tudo bem? Como que foi para você o estudo desse material que nós enviamos? Boa noite, Edson. Boa noite a todos. Realmente tem para a gente falar. Claro que em uma hora nós não vamos conseguir falar tudo sobre o próprio entendimento do cérebro, do funcionamento, até esse tipo de atividade que a gente tem visto desde a grande mídia, o que a gente vê, os artistas, toda essa gente de mídia de massa que se apresenta, até esses casos menores. Então, acho muito interessante o Edson apresentar essa sua percepção aí em relação ao Facebook. Vamos acompanhar, né, Edson? Então, o lado negro das redes sociais. Para vocês acompanharem com a gente ao vivo, é só entrar no site da Rede Global de comunicacau.com.br. Aí vocês vão vir em Jornal, Brasil, e vocês vão então em Trabalho. Então, ó, se cooperar aqui, né? Ah lá, Trabalho, e aí você clicou em Trabalho, você vai cair na página aqui, ó, da, do nosso jornal, você vai rolar a tela, e aí você vai encontrar aqui o lado negro das redes sociais, o Projeto Monarca do Face. E é interessante que a matéria não tem nada a ver com isso. Eu que tive essa percepção e vou passar para vocês, aí vocês depois dão a opinião de vocês, se vocês acham que a gente está certo ou errado. Olha só, depoimento de uma ex-funcionária da empresa Arvato, prestador de serviços do Face, 5/6 aqui, 2024. Assista a live sobre esse tema clicando aqui, tá vendo? Ó? Então, se vocês vierem aqui, clica aqui e vai poder assistir a live sobre o tema. Esse primeiro pedaço aqui fala sobre a empresa em si, os probleminhas relacionados ao treinamento, né? Algumas pessoas não conseguiam compreender as diretrizes, as diretrizes porque era inglês e muita gente nem falava inglês, mas assim mesmo o Face contratava, porque no final das contas o objetivo é bem um pouco além do que aparenta ser. E aqui, ó, tínhamos sido informados de trabalhar fins de semana era uma vantagem, então aqui ela está meio que falando, né, o dia a dia, os processos, e aí eu não vou entrar nesse detalhe, porque vocês podem entrar na página aqui e ler o material, que está disponível, está lá já. Aí eu vou entrar a partir daqui, ó. A responsabilidade de lidar com a falta de organização da empresa
combinada com a informação que examinávamos diariamente, tornou o trabalho insalubre. Explicando, o que que essa ex-funcionária aqui da Arvato faz? Moderadora do Facebook, tá? Moderadora a gente chama com carinho de Facebook. Facebook tem lá equipes de moderação. E elas são divididas em níveis. Então você tem um nível moderador, depois você tem um outro nível supervisor e você tem um outro nível acima. Esses níveis, eles fazem o quê? A checagem de postagens, tá? E isso é feito mundialmente. Então essas equipes do Face estão espalhadas pelo mundo inteiro. O que significa dizer que duas coisas: rotatividade e quantidade. Então, são equipes grandes, não são equipes pequenas. São equipes que atuam em nível mundial e em países diferentes. Então, é muita gente envolvida nesse processo, certo? Tá bom. Só que nós sabemos, né, que essas empresas corporativas internacionais que trabalham para o sistema, elas são inocentes, né? Elas não imaginam que uma coisa dessa possa estar acontecendo com os funcionários que a gente vai começar a desenvolver aqui. E aí, essa insalubridade não se limita a substâncias tóxicas que afetam o corpo apenas, mas também afetam a mente. E aí entra um fator interessante: a construção da consciência e da neuroplasticidade. Ela passa pela construção da mente, a mente que gera os pensamentos, que gera a consciência, que gera a neuroplasticidade, que define o ser. Esta definição do ser, nós, se tirássemos toda essa casca aqui e só deixasse o cérebro com dois olhinhos, dois pezinhos e duas mãozinhas, tá tudo certo. Tava lá funcionando, colocava um coraçãozinho, ele tá tudo bem, não precisava de tudo isso aqui. É que nós somos isso tudo aqui e funcionamos à base de duas coisas fundamentais: coração e cérebro. Então, se você molda o cérebro, você começa a interferir e construir o ser. Então, essas coisas essas corporações mundiais, elas sabem disso. Elas sabem disso há séculos, elas sabem disso há milênios. Porque isso já está lá atrás, lá antes do primeiro império, antes do Egito, império, você tem a fase do Antigo Egito, e você vai voltando, voltando, voltando. O processo todo é sempre direcionado à mente. É sempre direcionado ao controle da mente. Porque se você controla a mente, você controla o ser. E aí, o corpo não consegue extinguir o trabalho exterior. Muitas vezes tive crises de choro, colapsos emocionais e ataques de fúria na minha frente. E aí você começa a pensar, por que que a pessoa tem essas reações? Que tipo de trabalho consegue causar isso numa pessoa? Não é? Porque normalmente você tem estresse, né? Você tem todo tipo de reação num trabalho, dependendo do ambiente que você está, certo? Mas que tipo de trabalho fez pode proporcionar para tornar uma pessoa tão instável emocionalmente? E aí ela coloca aqui, ó, vi pessoas se tornarem depressivas. Mas só que ela está relatando aqui em cima, ó, ataques de fúria. Então ela não viu só pessoas se tornarem depressivas, ela também viu pessoas se tornarem agressivas. E tem mais, isso vai além. Teve pessoas que se suicidaram. Só que, claro, obviamente uma corporação desse tamanho vai abafar. Mas o que leva uma pessoa até mesmo ao suicídio num trabalho como esse, não é? E aí coloca aqui, ó, assista o vídeo como se cria, né, um indivíduo monarca. Tá errado isso aqui, né? Como se cria um indivíduo monarca? Alguma semelhança? E aqui é a parte 2, tá? Vocês têm que entrar no Conhecimento Play para ver a parte um, ou procurar na internet o Projeto Monarca parte 2 que a gente fez, que é simplesmente fantástico, tá? Esse material. Dá para entender muita coisa na construção do alter ego. Então, parando nessa primeira parte, o que que você viu nessa primeira parte aqui, Denise, que te chamou a atenção? Pode abrir teu áudio. O relato dela é realmente de alguém que teve muito sofrimento, né, dela e dos outros funcionários ali, é bem assustador. E o que a gente percebe nesse tipo de empresa é que ela é uma funcionária naquele estilo, como é que a gente chamava aquela pessoa que saía para capturar os escravos, tipo o Capitão do Mato? Porque o trabalho dela é cercear a comunicação de outras pessoas, né? É um trabalho de censura, praticamente. E mesmo assim, nesse ambiente estressante, né?
a inteligência, eu acho que tu vais falar um pouquinho ali da inteligência artificial também que eles colocam, né? Sim. E é enlouquecedor mesmo. Eu gostei muito dessa tua percepção de trazer esse tema. Eu realmente não conhecia essa história e tá bem interessante. Vamos continuar. Bom, aí começa o processo que eu comecei a perceber, porque quem escreveu o artigo não teve essa percepção. Ele coloca ali mais como uma questão de saúde mental, mas mais na questão do ambiente de trabalho referido à empresa, ou seja, Facebook com um ambiente como esse de trabalho, tal, 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 e as pessoas ali sofrendo aquele processo. Mas como a gente estudou muito profundamente o Projeto Monarca, nós falamos disso há 10 anos atrás, quando a gente estava começando a rede ainda. E a gente entende a fragmentação como ela é feita, é tortura, é todo um processo que acontece para fragmentar o cérebro da pessoa e criar alter egos. Olhem essa parte. Agora você vai começar a entender o que o artigo mostra que a pessoa que escreveu não teve a percepção e quem lê e não entende também não vai ter essa percepção, mas nós tivemos. Preste atenção. Isso aqui tem uma cena no livro Admirável Mundo Novo, né, que é aquele maluco do Huxley, acho que escreveu, que fala sobre tecnocracia. E ali, inclusive, mostra que as dialéticas do mundo, nazismo, fascismo, capitalismo, comunismo, tudo é a estrada para a tecnocracia. Vocês todos, não sei se já tiveram, estudaram tecnocracia, deveriam estudar, porque aí vocês vão entender que não existe dialéticas. Elas são parte de um conjunto de ações para criar a tecnocracia. No livro Admirável Mundo Novo, o filme, quando você vê o filme, né, aquela coisa preto e branco do passado e tal, aparece uma cena de pessoas passando por um processo de lavagem cerebral. É isso aqui que vocês vão ver agora. Prestem atenção. Ainda assim, passei um longo período de tempo trabalhando com conteúdos altamente chocantes, desmembramentos, assassinatos, suicídios, estupros e outras formas terríveis. Os abusos mais graves ocorreram com crianças ou animais. Além disso, os vídeos de execução eram terríveis porque costumavam ter muitos detalhes. E aí, quando eu li essa parte, caiu minha ficha. Porque eu entendo que a rede, diferentemente do que as pessoas acham, elas acham que existe o YouTube, existe o Instagram, sim, existe, tem marcas, tem públicos específicos, etc, etc. Mas a rede internet, a net, se chama rede, não é à toa. Ela se chama rede porque é uma coisa só. É muito complicado explicar isso para uma pessoa, porque para que a gente chegasse a essa definição, nós tivemos que estudar muito, né, durante esse período todo. Mas não é difícil você entender, porque quando você fala de inteligência artificial, ela entende toda a rede. Ela hoje consegue entender uma imagem, um vídeo, um áudio, ela consegue entender, ela consegue desenvolver processos em cima disso, né? Então, o que que acontece? Tudo isso foi criado para desenvolver os processos de monitoramento e controle do futuro. O mundo admirável novo que as pessoas leram no livro é o que você está vivendo já hoje. Você está dentro do livro. Você está vivendo esse momento. Então, o seu áudio é monitorado, claro que você é apenas um número dentro do sistema, não tem muito significado, mas ele tem acesso a você a qualquer momento. O sistema, ele tem acesso a você, de qualquer maneira. Seja para o seu roteador, seu celular, qualquer coisa, eles te localizam. Você não tem para onde correr, não é isso? Onde que entra essa percepção? Dentro do projeto Monarca, você faz um processo de tortura. Você faz um processo de uma tortura mental que ela tem vários níveis. Existe até um processo de amor e ódio, de tortura física e de tortura emocional. E vai sendo criado um processo junto àquelas crianças que crescem dentro do projeto Monarca, até transformá-la em outra coisa. Só que quando você olha para ela, ela é a clara percepção de um psicopata, ou seja, ela é uma pessoa normal, você jamais vai conseguir entender o alter ego, mas ele pode ser acionado a qualquer momento e aquela pessoa se transformar. Vocês já ouviram falar naquelas pessoas bipolar? Se as pessoas ouvem isso e entendem isso dentro de uma coisa que é uma doença, dentro de uma convivência humana, vocês imaginem que esse processo do monarca ele é extremamente pior. Existe a agressão física, existe a tortura, existe a questão de rituais satânicos, existe todo um processo ali de desconstrução mesmo da pessoa.